Olá, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você que está vendo esse vídeo, onde você estiver nesse momento. Tá? Eu sou o presbítero Marcelo de Paula, tá? E eu ajudo na coordenação da escola dominical da nossa igreja, tá? Que é a Assembleia de Deus Missão Quintal de Minas. Tá? Então eu estou fazendo um vídeo bem rápido, onde eu quero compartilhar aqui um conteúdo, tá? De um treinamento que a gente faz aqui com os nossos professores. Nós temos aqui toda semana um treinamento online com os nossos professores, tá? Porque a nossa região tem várias cidades próximas, então às vezes a gente não consegue juntar todos os professores toda semana para a gente estar sempre junto, fazendo treinamento, então a gente faz um treinamento online. E eu achei muito importante alguns assuntos que a gente falou aí na última reunião, e eu quero compartilhar com você, devido aí os assuntos, tá? Tenho certeza que vai ser muito bom para você também. Então, durante esses dias aí que nós estamos em casa, guardando aí a nossa quarentena, tá? Eu tenho estudado algumas coisas sobre escola dominical, tenho tentado aí reciclar alguns assuntos, atualizar, melhorar algumas técnicas, né? Então, alguns livros que eu estou estudando, às vezes você tem aí, ou você tem interesse de adquirir, que pode te ajudar muito, você que trabalha na área de escola dominical, como pastor, superintendente, professor, de alguma forma você ajuda. Tá? Tem um manual da Escola Dominical, da CPAD, que é do pastor Antônio Gilberto, muito bom. Esse livro aqui foi escrito aí há muitos anos, desde 1974, onde ele iniciou o curso CAPED, que é o curso de aperfeiçoamento para professores de escola dominical. Então, é muito importante os nossos escolas dominicais terem esse aperfeiçoamento, terem esse treinamento. Tá? Então, é um livro muito bom, que ajuda em várias coisas. Didática Essencial, também é um livro que eu tenho estudado esses dias, tá? Para pegar algumas ferramentas, algumas técnicas, tá, para melhorar aí do professor Marcos Tuller, que trabalha há muitos anos na CPAD, no setor de educação cristã, então muito bom, estou lendo aí. E um também que eu estou relendo ele de novo é o Manual do Professor de Escola Dominical, também é do professor Marcos Tuller, um best-seller aqui no Brasil, tá? Então ele ensina muitas coisas, né, várias ferramentas, várias coisas que o professor aí deve ter, né, para que ele tenha uma aula de qualidade, tenha aulas onde os alunos consigam aprender mais, tá? Então, até o tema de alguns slides que eu vou passar aqui, eu tirei desse livro, tá? E a gente sempre nos treinamentos estamos pegando essas coisas e conforme, dependendo dos treinamentos, aí a gente vai também até gravar alguns vídeos, tá? Porque é interessante a gente compartilhar esse conteúdo com você, às vezes você está em casa aí, você pode assistir um vídeo desse aqui e algumas coisas que a gente vai passar aqui vão te ajudar também a ter uma boa aula, assim como a gente quer ajudar os nossos professores do nosso campo, aqui da nossa igreja, a gente também quer que você tenha aí um bom treinamento, tá? Então, primeiro, o assunto desse vídeo são as qualificações espirituais do professor, tá? Algumas coisas que a gente tirou aí do livro, tá? Então, a primeira coisa que o professor de escola dominical deve ter, convicção da chamada específica para o ministério de ensino, tá? Você que é professor de escola dominical, atua em alguma forma na escola dominical, você tem convicção que você foi chamado para esse ministério? Você sente que Deus te chamou para ensinar a sua palavra? Tá? Deus, o apóstolo Paulo, ele diz que ele deu vários dons aos homens. Tá? Vários dons. Ele deu uns para pastores, outros para apóstolos, outros para doutores e uns para mestres. Tá? Então, se você consegue ensinar a palavra de Deus, sente que tem essa chamada, saiba que isso veio de Deus para você. É um dom que Ele te deu, é um presente e um ministério na sua vida. E um ministério nada mais é do que um trabalho, é um ministério, é um serviço que nós dedicamos na casa de Deus. Tá? Então, quando nós temos essa chamada e estamos executando ela, nós estamos fazendo um trabalho para a obra de Deus, para o crescimento da sua obra. Então, eu tenho certeza que você sente essa chamada, sente a necessidade de estar sempre estudando, sempre aprendendo, para repassar aos seus alunos aí um conteúdo com profundidade, trazer mais conhecimentos a ele, não só conhecimento teórico, não, conhecimento prático mesmo, sabedoria de vida, tá? Então tudo isso vem de Deus para você. E o apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele está falando sobre os ministérios, se alguém tem um ministério de ensinar, que haja dedicação. Tá? Se Deus te deu um dom, te deu um ministério para cuidar, para que você trabalhe com esse ministério, trabalhe com dedicação, dê o seu melhor,
Tá? Então, você tem que ter essa convicção. Às vezes você está numa escola dominical, não foi porque um superintendente escolheu, um pastor escolheu. Antes de tudo, Deus já te deu esse dom. E os servos de Deus foram usados para te dar essa oportunidade para você executar uma coisa que Deus te deu, um ministério de ensino, tá? Que é uma grande responsabilidade. Mas também é uma grande honra podermos ensinar a palavra de Deus. Você já imaginou quanto você é honrado, você que ensina a palavra de Deus? Você está ensinando verdades que são eternas. Você está ensinando doutrinas que levam as pessoas à salvação, a mudanças de vida. Porque estamos ensinando a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Então, quando nós ensinamos ela, estamos tanto aprendendo como ensinando as pessoas e mudando elas, o comportamento delas, trazendo fé às pessoas. Tá? Então, é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma grande honra poder ensinar a palavra de Deus. E um bom professor de escola dominical, ele tem que ter um relacionamento real e vital com o Senhor Jesus. Tá? O relacionamento com o Senhor Jesus, muito importante, porque como que eu vou ensinar sobre ele, falar dele, se eu não tenho relacionamento com ele? Tá? Então eu preciso ter esse relacionamento real, de verdade mesmo, lá no nosso mais íntimo interior. Nós precisamos nos relacionar com ele. Temos comunhão com o Espírito Santo, e isso é vital para o ser humano. Que aquele professor que ele não tem esse relacionamento com o Senhor Jesus, ele não tem a vida em si, tá? Então é preciso nos relacionarmos com ele, mais ainda do que apenas lermos as suas palavras, tá? É muito importante o professor de escola dominical ler sempre a Bíblia, estar sempre lendo, meditando os textos de um modo profundo, pedindo a ajuda do Espírito Santo, porque você sabia que a Bíblia é o livro que você estuda junto com o seu autor, né? Que o Espírito Santo, ele é o que inspirou os homens de Deus a escreverem a Bíblia Sagrada. E quando você está lendo a Bíblia juntamente com o Espírito Santo, você está lendo junto com ele vai te ajudar a interpretar a Bíblia, a ler, a estudar, a aprofundar, a interpretar os textos. Tá? Então é importante conhecer a Bíblia, sim, mas muito mais importante também é ter um relacionamento com o Senhor Jesus de verdade. Não conhecer ele apenas do que está escrito na Bíblia, mas conhecer ele com um relacionamento real com ele. Tá? Precisamos ser que nem Jó. Jó, um dia lá no final, quando ele estava terminando a sua prova, ele chegou a dizer: antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de verdade, eu bem sei que ele existe, tudo pode fazer. Então Jó passou de conhecedor teórico para conhecedor prático. Ele conhecia a Deus agora de verdade. E assim somos nós também. Para conhecermos a Jesus real, precisamos ler a sua palavra, orar, precisamos ter comunhão com ele. Imaginou, professor? Você precisa também incentivar os seus alunos a ter essa vida de comunhão, de busca da comunhão com Deus, de relacionamento com o Espírito Santo. Tá? Existem muitos crentes rasos que só vão na igreja, fica ali o tempo ali do culto e vão embora e pronto. Não tem profundidade, relacionamento. Tá? E nós que temos essa oportunidade de ensinar, precisamos motivar, incentivar os nossos alunos a isso, a buscar um relacionamento com o Senhor Jesus, buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, buscar esse relacionamento. Tá? Então é muito importante. Uma outra coisa que é importante para o bom professor é seguir o exemplo de Jesus. Tá? Quando nós olhamos para Jesus como homem, nós vamos ver um homem perfeito em todas as coisas. É o que nós terminamos de falar na nossa escola dominical agora mesmo. Tá? Jesus é o nosso melhor modelo de homem, tá? Para a gente seguir. Ele é Deus, mas quando nós olhamos ele como homem, o seu ministério terreno aqui, tá? Ele foi perfeito em todas as áreas. Precisamos seguir o seu exemplo. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, tá? O ministério de Jesus foi um tríplice ministério, onde ele gastava o seu tempo ensinando, pregando e curando e operando milagres. Então, o seu ministério foi triplo. Então, você vai ver que 1/3 do ministério de Jesus foi gastado com o ensino. Por que Jesus gastou 1/3 do seu ministério com o ensino? Porque o ensino é importante. Quando você pega pessoas que não sabem nada da Bíblia, sabem nada de Deus, você ensina elas sobre tudo da Bíblia, sobre as doutrinas, você discipula essas pessoas, você está seguindo os passos de Jesus. Porque é muito importante a pregação, é muito importante os milagres, mas o ensino é onde nós lançamos a semente de uma forma metódica, principalmente na escola dominical, do que nós estamos falando aí, que nós ficamos aí 3 meses estudando um assunto, tá? Então nós vamos aprofundar, trazer conhecimento aos alunos, tá? E esse conhecimento, às vezes, vai com eles para a eternidade.
Então estamos ensinando coisas aí, tá? Verdades eternas para os nossos alunos. Por isso, pastor, professor, não deixe a área do ensino acabar na sua igreja, tá? Uma igreja pode ser forte aí na graça, tendo pregações ungidas, maravilhosas, ter vários milagres, mas se ela for uma igreja que não tem ensino, ela pode em algum momento fracassar. Então o apóstolo Pedro, ele nos diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. A graça e o conhecimento andam juntas, tá? Então é necessário seguirmos o exemplo de Jesus. Jesus priorizava o ensino. 1/3 do seu ministério foi gasto assim. Então, prioriza o ensino na sua igreja, prioriza o culto de ensino, não deixe acabar os cultos de ensino, não deixe acabar a escola dominical. Porque se Jesus ensinou tanto assim, é porque é preciso. O apóstolo Paulo, nos grandes homens do Novo Testamento, olha quantas coisas ele ensinou para a igreja. A Bíblia nos fala que todas as igrejas que ele passava, ele fundava igrejas e ensinava, doutrinava essas igrejas. Quando elas já estavam estabilizadas, ele ia para outra cidade, montava outra igreja, mas ele sempre se preocupava com o ensino. Por quê? Onde não tem ensino, tem heresia, falsos ensinos, criam-se seitas. E nós, mais do que nunca, temos a Bíblia, a legítima e inspirada palavra de Deus, mas precisamos ensiná-la hoje, como Jesus pregou e ensinou. Tá? Então, o conhecimento humano, as vãs filosofias, às vezes não trazem proveito para o homem, mas a palavra de Deus é viva, santa e eficaz. Tá? E quanto mais um homem conhece a palavra de Deus, mais ele vai se dedicar a Deus e querer obedecer a ele. Tá? Então, siga o exemplo de Jesus. Tá? Outra coisa, professor de escola dominical, nós precisamos ser lideranças positivas. Você sabia? Você é um líder, tá? Por mais que às vezes na sua igreja você não tenha lá o nome de líder, líder de departamento, líder disso, daquilo, mas você que está na escola dominical, de alguma forma tem uma sala que você dá aula, ou é um coordenador, você é um líder. Você é o líder da sua classe, você é o líder ali das pessoas que estão ali com você aprendendo a palavra de Deus, tá? Então, o líder, antes de tudo, ele tem que ser um exemplo, tá? E o líder tem que ser exemplo e ele tem que chamar os seus liderados ali para ajudá-los a fazer ali a tarefa, tá? Então, um professor de escola dominical, ele não é simplesmente tipo chefe da sala, não, nós não somos chefes, nós somos líderes, tá? O chefe é aquele que só manda, vai, faz, né, e se vira, tá? O líder não é aquele que ajuda, eu não sei fazer, o líder vai ensinar, o líder vai mostrar os caminhos, né? E o líder vai estar ali ombro a ombro com o seu liderado. Então você que é professor de escola dominical, você também é um líder da sua classe, que deve ajudar os seus alunos, ajudar a sua classe, tá? Para que a sua classe cresça, tá? Quando a nossa classe cresce, nós também crescemos como professor, tá? Então é importante. Algumas coisas eu separei aqui para que nós, professores de escola dominical, possamos crescer aí nessa parte de liderança das nossas classes, estar aí, tá? Dando crescimento para a igreja também, tá? Então, primeira coisa, o professor de escola dominical deve apoiar o pastor da sua igreja, tá? Nós vemos aí quantas igrejas cada vez se dividem por rebeliões, divisões, tá? E separação não é uma coisa que Deus quer para a sua igreja, tá? Então, nós precisamos ver os projetos que a nossa igreja tem e apoiarmos esses projetos e andarmos em unidade com a igreja, tá? Não existe uma escola dominical que vai na contramão da igreja, não. A igreja tem o seu projeto, tem a sua linha, e a escola dominical caminha nessa linha, tá? Então, você que é professor, coordenador, você deve apoiar o pastor da sua igreja, tá? E ensinar isso na sua igreja, que deve haver uma unidade na igreja. Nós somos um corpo, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo, tá? E o corpo deve ter unidade de pensamento, unidade de fé, tudo unidade. Então, apoie o seu pastor nos seus projetos, apoie ele nos trabalhos, tá? Dar assistência nos cultos também, tá? O professor de escola dominical não deve ir na igreja só na escola dominical ou só aos domingos, tá? Se você tem disponibilidade no meio da semana de estar aí contribuindo com os trabalhos, participando, interagindo, ajude nos trabalhos da igreja, participe dos cultos de ensino, tá? Se você trabalha durante a semana ou estuda, às vezes não tem como ir de segunda a sexta, mas quando você puder, participe, interaja, incentive os seus alunos a participar dos trabalhos. Tá? Nós não queremos que o aluno só vá na escola dominical, nós queremos que o aluno vá na escola em todos os trabalhos, porque a escola dominical não é um departamento separado. Tá? Como dizia o nosso pastor Antônio Gilberto, tá? A escola dominical é a igreja do Senhor, no dia do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Então a escola dominical ela é a própria igreja aprendendo a palavra de Deus.
Tá? Ela não é um departamento separado, à parte, independente, não. Ela é a própria igreja aprendendo a palavra de Deus. Então, por isso que nós precisamos da própria igreja aprendendo a palavra de Deus aos domingos, mas também colaborando nos outros trabalhos de louvor, de evangelismo, de missões, de visitas, todos os trabalhos que os cooperadores, que os membros podem participar, devem participar, tá? Para que haja crescimento na igreja. Quando a igreja cresce, a escola dominical cresce. Quando a escola cresce, a igreja cresce. É sempre assim que nós pensamos. O professor também, para ser um bom líder, deve se manter distante de ventos de doutrinas, heresias, tá? Nós precisamos pregar a sã doutrina, a palavra de Deus pura e verdadeira. O mundo está cheio de heresias, cheio de pessoas que formam seitas, isolam versículos, querem adaptar a Bíblia aos seus próprios gostos, suas próprias interpretações, mas nós interpretamos Bíblia com Bíblia, texto e contexto, tá? Então é assim que nós estudamos. Então a escola dominical ajuda o aluno a evitar heresias, a evitar discussões vãs que não vão levar ele a nada. Por quê? Porque nós ensinamos a Bíblia de acordo com como ela é. Então, professor, não fique aí preocupado com heresias, não fique pensando nisso, estude a sã doutrina. Estude a Bíblia, bons livros, tá? Que ensinam a verdade, que comentam sobre a Bíblia, tá? É muito bom, tá? Para que nós tenhamos a sã doutrina sempre na nossa vida. O bom professor também, como líder, ele tem que ser eticamente correto, tá? Então, eticamente correto é falar a verdade, viver a verdade, tá? Não somente ensiná-la, ensinar e viver a verdade. Então, a ética, os valores cristãos que nós ensinamos na escola dominical e na igreja, não pode ficar só na igreja, nós precisamos viver eles. Viver esses valores, eles têm que estar presentes na nossa vida para que as pessoas vejam esses valores em nós. Eles vejam e possam testificar que nós estamos seguindo a verdade. Por quê? Vivemos a verdade. Tá? O quinto aqui, viver o que ensina. Coerência, é o que a gente estava acabando de falar. A aula de um professor tem que ser coerente com o que ele vive. Tá? Então a coerência é importante. Não adianta falarmos uma coisa e fazermos outra na prática, sermos uma coisa na igreja e outra fora da igreja. Não. O que nós somos dentro da igreja, nós precisamos ser em todos os lugares, tá? Sermos servos de Deus, fiéis, verdadeiros. Tá? Então é necessário para o professor de escola dominical, todos que trabalham na escola dominical, a coerência. Tá? Para que nós venhamos testificar do amor de Deus, não somente em palavras, mas em ações e atitudes. Tá? E uma escola dominical, irmãos, deve também formar novos professores, novas classes. Né? Você já imaginou professor, cooperador de escola dominical, superintendente? Tá? Que nós precisamos investir nessa área da formação. Né? Um líder, ele enxerga os outros que têm potenciais para serem líderes, ele enxerga alunos que têm condições de serem professores no dia também. Não é errado, pelo contrário, é uma coisa correta a se fazer. Eu devo pensar, às vezes eu não vou estar aqui para sempre, uma hora ou outra a gente precisa mudar, uma hora ou outra acontece alguma coisa, a gente não pode dar aula, a gente, de vários motivos aí, pode fazer um professor mudar alguma coisa. E quem vai seguir esse professor? Né? Quem eu vou colocar para dar aula no meu lugar? Eu treinei alguém, né? Se eu fui um bom líder a ponto de treinar outros líderes também. Né? Não podemos ser egoístas nessa parte, só eu sei, não, nós não sabemos nada. Né? O pouco conhecimento que nós temos, a gente compartilha com os irmãos, a gente aprende também, tá? Que todo professor um dia, ele é aluno e foi aluno, ele precisa aprender. Então, o exemplo de Jesus é claríssimo nisso aí. Jesus, o mestre dos mestres, ele durante seu ministério terreno de 3 anos e meio, ele treinou 12 discípulos. Jesus sabia que seu ministério era curto, né? E ele investiu nos discípulos, porque ele sabia que depois que ele morresse, ressuscitasse, ele voltaria para o céu. Mas ele não ia ficar aqui para sempre, por quê? Porque ele deveria voltar e depois ele vai voltar de novo, tá? Para seguir aí o plano, o grande plano de Deus aí, a vinda de Jesus, estabelecer o seu reino milenial. Mas Jesus, o que ele fez? Ele treinou homens para que quando ele voltasse para o Pai, esses homens continuassem sua obra. Então, ele treinou 12 apóstolos. Então, 3 anos e meio que os apóstolos passaram com Jesus ali, foi quase o tempo de uma faculdade. Eles aprenderam com Jesus ali teoria, prática, e eles viram o exemplo do grande mestre. Então, Jesus, ele treinou os discípulos ali, e você pode ver que a igreja do Novo Testamento ali, ela cresceu com aqueles homens que foram treinados por Jesus. E aqueles homens treinaram outros homens, e treinaram outros homens, e a igreja se expandiu. Está vendo uma visão? A visão de Jesus é sempre crescimento. Nunca dividir, sempre crescer, sempre aumentar. Então, isso começa em nós. Você que é professor, você que está assistindo,
pense nisso, você precisa formar novos professores, novos líderes, novos obreiros, tá? Para que a escola dominical cresça sempre, tá? E também novas classes, tá? Nós temos aí, por exemplo, nós seguimos as revistas da CPAD, então existe um currículo, a cada 2 anos ali, tem uma revista diferente, tá? De acordo com a faixa etária. Então você que está me ouvindo, você já pensou, por exemplo, na sua igreja, se você segue a faixa etária correta, ou se você pensa em crescer ali, ter mais classe, porque, por exemplo, uma criança de 4 a 5 anos é um tipo de revista, é um tipo de ensinamento. Uma criança de 9 a 11 anos é outro tipo de revista, outro tipo de ensinamento. Um adolescente é outro tipo. Então, a CPAB trabalhou esse currículo aí, disponibiliza aí todo trimestre os currículos, para que nós ensinamos as crianças de acordo com a sua faixa etária. Então pense na sua igreja, você precisa acompanhar a faixa etária com a revista correta, com o material correto e também o treinamento para os professores, dando recursos para elas, materiais, para que as crianças venham aprender. Porque você já imaginou quão grande é uma semente plantada no coração de uma criança? Né? Você está plantando uma semente ali grandiosa da palavra de Deus, onde os frutos daquela criança vão ser grandes por sua vida, ao longo da sua vida. Tá? Então pense nisso, é necessário formarmos novas classes, de acordo com as faixas etárias, tá? Para que a igreja tenha crescimento. Tá? Então, por último aqui, o professor aí, qualificação, deve reconhecer a importância da sua missão e encará-la com responsabilidade. Então reconheça o quão importante você é na sua igreja. Nós estamos falando aqui de soberba, de engrandecer, nós estamos falando de executar uma missão tão grandiosa como ela deve ser encarada, porque ensinar a palavra de Deus não pode ser com relaxo. Né? O apóstolo Paulo diz: aquele que tem o dom de ensinar, o ministério de ensinar, que haja com dedicação. Então temos que ser responsáveis no ensino. O que vamos ensinar não é coisa nossa, é a palavra de Deus. Precisamos estudar, conferir se estamos estudando, está de acordo com a Bíblia. Tá? Precisamos ler, meditar. O professor dominical deve pegar a sua Bíblia pelo menos um pouquinho todo dia, ler o versículo, meditar, se aprofundar, buscar o conhecimento. Tá? Então encare essa responsabilidade, tá? Porque quando você tem responsabilidade como professor, como mestre, Deus vai abençoar grandemente, você vai transmitir conhecimento, as pessoas vão aprender, tá? E não transmita só conhecimento teórico, tente aplicar os conhecimentos para os dias de hoje, tudo que a Bíblia ensina, que lição, por exemplo, uma história que você vai contar da Bíblia lá, na sua lição, o que essa história pode ser aplicada hoje, né? O que isso pode mudar a minha vida hoje? Primeiro, a lição tem que me mudar como professor, para depois eu querer que mude meus alunos. Tá? Não adianta eu querer mudar só os alunos e não me mudar, aquela lição não falar nada comigo. Então aí da onde há responsabilidade. Então, professor, sempre estude a palavra de Deus, sempre se atualize, leia bons materiais, igual eu estou lendo aqui esses dias, procurando atualizar. Você também tem disposição, tá? Tem várias coisas na internet que pode te ajudar. Tá? Então se atualize, aprimore os conhecimentos, participe dos cursos de ensino. Tá? O dia que você não vai dar aula, vai na escola dominical aprender também, porque aprendemos mais ouvindo, tá? Do que às vezes falando. Tá? E explore os recursos também na sua igreja. Tá? Uma das coisas que sempre é falada hoje em dia aí nos capetes é que precisamos usar didáticas diferentes na nossa aula, usarmos aí ilustrações, tá? Usar vários métodos de ensino, tudo isso aí pode ser adequado. Então, use os recursos didáticos que nós temos hoje em dia, data show, televisões, podemos usar a rádio, sala de aula, visuais, tudo que está à nossa disposição hoje, porque antigamente a gente não tinha essas coisas, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a ensinar, e a gente para fazer alguma coisa era caro, era difícil de arrumar, a gente não tinha materiais. Tá? Hoje não, nós temos muitos recursos à disposição, tudo que você quer, você consegue, às vezes não é tão caro fazer. Então compensa, porque quando você está investindo na sua escola dominical, você está dando crescimento ali, e Deus vai te abençoar com isso. Tá? Deus vai abençoar o tempo que você gasta, Deus vai abençoar o material, o dinheiro, o custo que teve às vezes, mas vai valer o investimento, porque você vai ter almas que aprenderam a palavra de Deus. Tá? Então, encare isso como uma missão nobre, muito grande, ensinar a palavra de Deus. Então, isso foi algumas coisas que a gente teve no nosso treinamento de professores, tá? Aqui da nossa sede, do Itaú de Minas. Tá? E eu resolvi compartilhar porque eu acho que o material vai ajudar todos que assistirem, tá? Ajudar a melhorar suas aulas. A gente vai gravar mais vídeos conforme a gente for dando os treinamentos, tá? Mas desde já, Deus abençoe você, tá? Todos que assistiram assim.
a esse vídeo. Deus abençoe a sua escola dominical, a sua igreja, tá? Ore por sua escola dominical, pelo seu pastor, pelos seus superintendentes, por todos os professores, tá? Que Deus abençoe de uma forma tremenda. Um bom dia aí, uma boa semana a vocês. E até o próximo vídeo, onde a gente sempre vai estar trazendo aí coisas boas para que a sua escola dominical cresça. Então, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.